Quando alcançamos essa compreensão, somos capazes de caminhar pelo mundo andando como um só homem, seguindo a instrução de Cristo, o cabeça, e edificando o reino de Deus, levando consolo, graça, salvação e esperança a todos os seres humanos. Sejam muito bem-vindos à resenha do meu primeiro livro favoritado de 2021. A paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Daniel e hoje eu tô aqui para trazer uma resenha muito especial de um livro que me marcou demais, que é o livro Sou Nós, do Douglas Gonçalves. Então já senta aí, porque tem muita coisa boa que a gente tem que conversar sobre esse livro. Essa era pra ser a nossa primeira leitura conjunta lá do Aki Club, mas infelizmente não aconteceu ano passado. Mas fé no pai que o Aki Club vai acontecer e tem muitas coisas preparadas pra vocês. Então se você não segue o perfil no Instagram, aqui embaixo na descrição tem o @ e eu vou deixar aqui na tela também. E eu só queria dizer uma coisa, que eu me arrependi amargamente de ter empurrado a leitura desse livro. Era pra gente ter lido juntos em novembro do ano passado e eu só fui ler agora em agosto de 2021. Erro rude, eu sei. Mas você deve estar se perguntando sobre o que fala esse livro aqui. Vou te contar um pouquinho. Ele vai falar sobre como a individualidade está corrompendo o sentido original que Deus deu para cada um de nós, de coletividade. Numa era em que as pessoas são cada vez mais individualistas, o que importa é a sua satisfação pessoal, não é mesmo? Tudo o que importa é a sua realização pessoal, a sua realização profissional, o alcance individual de metas e objetivos e por aí vai. A internet acabou proporcionando novas formas da gente se conectar com as outras pessoas. A pandemia mostrou bastante isso. Mas mesmo com essa facilidade de conexão, parece que o ser humano nunca esteve tão solitário. Com tanta evolução tecnológica, com tanto avanço da ciência, com tantas liberdades individuais, o que será que a humanidade está fazendo de errado? Por que mesmo com tudo isso as pessoas ainda parecem tão insatisfeitas e tão solitárias? Nesse livro aqui, o Douglas vai apontar que o problema principal é o individualismo. O que faz com que esse livro ande na contramão de tudo que a gente ouve por aí no nosso dia a dia, né? Que é aquela mensagem de que você precisa buscar exacerbadamente o seu próprio bem-estar. Só que o entendimento a respeito do que é o homem coletivo, quando você descobre isso, é transformador. E, consequentemente, vai fazer umas grandes reviravoltas na vida de quem lê esse livro. E, como a gente tá falando aqui de um público cristão, consequentemente na igreja de cada um. Com vários exemplos bíblicos e alguns testemunhos, nós vamos caminhando por uma narrativa muito gostosa. Como Deus nos fez seres relacionáveis e coletivos, não individualistas ou solitários. Assim como Deus é 3 em 1, nós também somos um com os nossos irmãos. E num primeiro momento parece até que é algo muito simples, que na teoria todo mundo meio que já sabe de cor, ou que realmente na teoria a gente deveria saber de cor, mas a gente não sabe disso, a gente não coloca isso em prática. Mas cara, o Douglas traz cada revelação poderosa aqui sobre isso, que você fica com a cabeça pegando fogo de tanto sentido que faz. E nem sou só eu que tô dizendo isso, porque esse livro foi me mudando, me transformando, me confrontando tanto, que eu comecei a comentar aqui em casa sobre o que eu tava lendo com os meus pais. E quando eu comentei sobre uma das coisas, que a gente pode comentar depois na parte com spoiler, o meu pai virou pra mim e falou: nossa, isso é revelação de Deus pra ele, de algo assim tão incrível e que é tão realmente verdadeiro, mas que a gente nunca parou pra pensar. Ou seja, segura o manto que esse livro é terra. Por isso, se você já sabe alguém que gostaria de ler esse livro ou que precisa ler esse livro, assim como eu tô compartilhando com você as minhas experiências, compartilha esse vídeo pra ele também, porque aí ele pode se interessar por ler e ter também a sua vida transformada, como eu sei que você também vai ter quando você ler esse livro também, que eu sei que você vai ler. Só que aí você pode entrar em parafuso, né? De todos esses conteúdos que eu tô falando aqui, você deve achar que é uma leitura muito densa, profunda, difícil, né? Só que muito pelo contrário. Mesmo tendo esses temas tão robustos, é uma leitura muito gostosa, muito fluida e muito fácil. Segundo o Kindle, dá pra você ler esse livro em 2 horas. Numa sentada. Fala sério. E antes que você me pergunte como que você sabe o tempo de duração da leitura no Kindle, é porque eu fiz uma leitura mista. Eu li um pouquinho no livro físico e também no livro digital. Eu comecei pelo físico, lendo nele, mas eu tô gostando muito de ler antes de dormir. E pra ler livro físico antes de dormir é aquele BO à parte, que você tem que ter luz e blá blá blá. E no Kindle ele me facilita muito. E como ele tem a luz própria, dá pra ler tranquilo, sem forçar a vista nem nada. Então eu tava optando por essa modalidade de ler livros antes de dormir no Kindle. Aí você vai me falar, pelo amor de Deus, você tá gastando tanto dinheiro assim que você comprou um livro no Kindle que você já tinha no físico? Não foi assim. O que aconteceu é que teve um dia aí que a Amazon fez uma promoção muito louca, eles estavam deixando vários livros de graça, incluindo o Sou Nós. Então eu acabei baixando pra fazer esse esquema de leitura mista mesmo.
já que eu tava enrolando pra caramba e empurrando pra caramba a leitura dele no físico. Atitude essa que eu já disse no começo que eu me arrependo amargamente. Só que aí você também pode prestar atenção que vira e mexe a Amazon dá a louca nesse jeito. Então fica de olho lá pra você ver se tem algum livro que te interessa. Os e-books é muito mais fácil de ter essas promoções loucas. Ou se você quiser comprar alguma coisa lá no site da Amazon, qualquer coisa mesmo, não só livro, como televisão, geladeira, sofá, sei lá o que você vai querer comprar. Não se esquece do meu link que tá aqui embaixo na descrição. Se você usar ele, eu vou ganhar uma comissãozinha e você vai ajudar a saúde do canal. E vai fazer com que eu produza mais conteúdos aqui gratuitos na faixa pra você. Você não vai pagar nada mais por isso, mas você vai ajudar o seu criador de conteúdo favorito, que eu espero que seja eu. Então, salva nos favoritos esse link pra toda vez que você usar a Amazon, você usar o meu link pra me ajudar. E é muito engraçado porque você olha esse livro aqui, o físico, eu sei que ele não é tão grosso como muitos outros livros, mas ele aparentemente é um livro grossinho. Acho que você chutaria que ele tem umas 200 e poucas páginas e tudo mais. E realmente, ele tem perto das 200 páginas, ele tem 172 páginas. Só que o que acontece? A folha desse livro, menino, é muito grossa. A diagramação é muito confortável, é muito gostosa. As letras são em tamanho maior, caso você tenha alguma dificuldade. A folha é creme para não cansar a sua vista. E a diagramação é bem espaçada. Você não vai ter problema de se perder, porque é tudo muito espaçado, muito bem organizado. E no final de cada capítulo, existem 3 exercícios que o Douglas propõe pra gente, sobre aquilo que a gente leu no capítulo anterior. Ele dá um espaço no livro físico para você escrever aquilo que você aprendeu. Eu acabei não usando esse espaço, eu preferia dar uma pausa na leitura quando eu chegava nessas partes, para refletir sobre o que ele tava me propondo. E as coisas eram muito práticas, real, assim. Então, se você às vezes tem alguma dificuldade com esse tipo de livro, e fica, é muito abstrato, é muito teórico, como que eu ponho isso em prática? O Douglas ajuda a gente com esses exercícios no final. Mesmo se você não escrever ou não fizer ao pé da letra esses exercícios, tire esses momentos para refletir, porque são reflexões muito importantes e muito válidas. Mas, como eu li no físico e no Kindle, e eu tô contando bastante das características do livro físico, eu quero contar algumas do e-book também. Algumas coisas que estavam muito bem acertadas no livro físico acabaram não ficando tão bom no digital, como por exemplo algumas separações e até mesmo alguns subtemas dentro dos capítulos. A fonte ficava meio desconfigurada, ficava meio esquisito de ver, mas assim, nada que vai estragar a tua experiência caso você opte por ler no e-book. E de verdade, talvez se você só comprou o e-book, você não sentiria essas coisas. Mas como eu tava fazendo esse esquema misto, foi algo que realmente eu não pude deixar passar abatido. Me deu aquele estranhamentozinho assim. A escrita do Douglas é muito direta, é muito clara. Você não vai ter problema de entender aquilo que ele diz aqui. Um único ponto que me incomodou foi mais pro final, que acabou custando meia estrelinha pro livro. Mais pro final, um determinado exemplo acabou se repetindo várias vezes. Tipo, várias vezes mesmo. E isso acabou meio que me desconectando um pouco da leitura. Porque eu meio que ficava, beleza, Douglitas, eu já entendi, segue meu anjo. Mas assim, não chega a ser um demérito. Até porque pode ter acontecido pelo meu histórico de leitor. Porque, querido, eu sou leitor, né? E assim, brincadeiras à parte, mas eu tenho um repertório legal. Eu leio razoavelmente bastante pra média normal do brasileiro. Então eu acabo pegando um pouco mais as coisas. E eu entendo que ele pode ter usado esse recurso da repetição pra alcançar aquelas pessoas que não têm o hábito da leitura e que não pegam as coisas tão fáceis assim. Então ele usa a repetição pra martelar na cabeça e pra você sair da leitura com aquela informação na sua cabeça. Então eu entendo, mas me deu aquele... Só por causa disso eu acabei dando 4,5 estrelas pra ele no Scooby. Mas eu ainda te amo, Douglas, e eu espero muito pela nossa amizade sincera. Não sabe o que é o Scooby? O Scooby é uma rede social de leitores onde a gente coloca as nossas leituras lá, a gente organiza, é muito bacana. Se você não me segue lá, aqui embaixo na descrição tem o meu link do Scooby pra você me adicionar lá e a gente conversar sobre esse mundo literário maravilhoso. E pra concluir, eu terminei essa leitura assim, confrontado e minúsculo, porque eu reconheci que eu só tava dando bola fora. Por isso, eu recomendo que todos leiam esse livro aqui. Como também eu recomendo que todos participem da nossa grande família aqui, se inscrevendo no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Aproveite e ative o sininho da notificação pra você não perder nenhuma das outras dicas que eu tenho preparado aqui pra você e nenhum dos outros conteúdos que vão vir aqui no canal nos próximos dias. Então, se você gostou daquilo que eu comentei aqui e quer comprar o seu livro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu link da Amazon, como eu já comentei. O link é meio grande porque eu não sei o que tá acontecendo, a Amazon tá bugando os meus links curtos. O link é grande, mas é isso mesmo, não é vírus, não tem nada de errado, é isso mesmo. Mas vamos inaugurar um negócio aqui que eu não fazia muito quando eu fazia esses negócios de livro, que vamos pra uma parte com spoilers. Então, se você não leu e não quer estragar a sua experiência, um beijo grande no seu coração, eu te espero no próximo vídeo, porque agora é por sua conta e risco, então tá avisado. Menino, e a parte que ele fala que o pecado original é o individualismo. Eu surtei, eu gritei, eu urrei, assim, mas tudo em silêncio, porque eu fiquei, cara, faz muito sentido, né, que ele vai dissertando sobre. O pecado foi você querer algo que era pra você. Você trocar um bem que era coletivo, que era do
homem e da mulher, era dos dois. E não só dos dois, mas do relacionamento dos dois com Deus. Abrir mão pra você, eu, me tornar igual a Deus, eu ter coisas como Deus, eu ter privilégios, vamos dizer assim, em relação a Deus, não importando a consequência. O que importava era o meu prazer, aquilo que eu queria, que era conhecer o bem e o mal e saber de todas as coisas. E ele vai contando de como isso tá realmente dentro do ser humano, de como realmente o individualismo foi o erro fatal. Que ele acaba dando exemplo até dos filhos dele, né? Que o Douglas tem 2 filhos, uma menina um pouco mais velha e um menino. E aí ele tava almoçando com o pai dele e a filha foi com o avô pra casa e o menino ficou com o pai. Ele, cadê a Luísa? Aí o Douglas, que é brincalhão, ele fala, a gente deixou ela lá no restaurante porque ela foi mamar a menina. E aí o menino ficou chocado, mas assim, só chocado mesmo. E aí o Douglas percebeu que a brincadeira tava meio que indo longe demais, ele falou, não, Luísa foi lá com o seu avô. E aí ele fala que o menino abriu um berreiro, começou a gritar, começou a urrar, porque ele queria ir com o avô também. E aí onde ele dá a lapada na nossa cabeça. Doeu mais no filho dele saber que a filha ia participar de uma diversão que ele não estaria, do que a filha ter sido abandonada, entre aspas, lá no restaurante. Você percebe, tipo, é aquela coisa, eu quero estar lá, mas se o meu irmão está passando por um apuro, dane-se, eu não me importo com ele, eu não quero saber, eu quero saber do meu bem-estar. E como esse pensamento é nocivo, principalmente quando a gente fala de igreja, né? Como assim todos pecaram? Como assim a gente paga o pato por causa de algo que Adão fez lá atrás? E ele começa a mostrar como a gente tem isso dentro da gente desde pequeno. Cara, as crianças, você olha pras crianças, você fica tipo, coisinha fofa, bonitinha, mas as crianças a gente não ensina a serem egoístas. Você já parou pra pensar nisso? A gente tem que ensinar o contrário, porque dentro delas parece que vem já com uma chavinha virada de que é meu, ninguém pode mexer, ninguém pode brincar, a mãe é minha, o tempo tem que ser meu, se não é do meu jeito eu abro o berreiro, se não é da forma que eu quero, eu me desespero, e isso vai sendo empurrado pra até quando a gente cresce. Eu fiquei surtado, eu fiquei, meu Deus, é muito isso. E realmente quando você começa a analisar assim, né, você realmente percebe que a raiz de todos os males praticamente é esse individualismo, essa busca desenfreada pela minha própria vontade, pela minha autossatisfação, e que não importa, eu vou passar por cima de quantas pessoas forem necessárias pra eu conseguir aquilo que eu quero. E quando você entra em questão de igreja, você não tá falando mais sobre os seus desejos, mas sobre os desejos de outra pessoa. No caso, obedecendo o cabeça, que ele usa muito esse exemplo do corpo de Cristo, né? Esse foi o exemplo que eu comentei que acabou sendo repetitivo, que acho que nos 3 capítulos ele falou sobre esse exemplo do corpo de Cristo, que acaba sendo muito importante, mas ele meio que ficou repetindo as mesmas coisas, por isso que me deu aquele estranhamento. Mas ele mostra que nós somos um corpo, que não dá pra eu olhar pro lado e achar que eu sou autossuficiente, que eu não preciso do outro. Pelo contrário, né? Como corpo, todas as partes são importantes, mesmo aquelas que a gente acha que não são importantes. Se você também surtou nessa hora quando você leu, coloca aqui nos comentários, mas se for spoiler, marca antes de você começar, que é spoiler, dá um espaço pra não aparecer, pra não estragar a experiência de ninguém, pra todo mundo realmente ter o impacto de ler aquilo que tá colocado nesse livro, tá bom? Se você tem alguma indicação de livro que eu deveria ler, cristão, coloca aqui nos comentários ou me manda lá nas redes sociais. Um beijo grande, Deus abençoe, tchau!